pode ser criada novas oportunidades de negócio, gerando mais receita, entendendo tendências preditivas, otimizando esforços operacionais atuais, produzir insights acionáveis para a estratégia da sua empresa, ajudar na compra de mídia, no uso do CRM, tudo isso por meio de decisões baseadas em dados. Para falar sobre Show Me the Data, ela possui 11 anos de experiência em comunicação e marketing, sendo 9 anos com foco em marketing digital, é especialista em dados e no hub de dados, englobando atividades de organização desses dados, de modelagem de dados, como é que você extrai insights, senhoras e senhores. Thalita, da Jagafly, olha, direto de Curitiba, certo? Olá, Vivi, olá a todos. Bom, eu estou em São Paulo, mas a Jagafly é de É de Curitiba, né? Curitiba, não é isso? Sim, tá certo. E estou muito feliz em estar aqui, obrigada, é um Olha, prazer. eu estou feliz com o teu currículo e com a tua participação nessa primeira edição. Tu és bem-vinda. Olha, a palavra está contigo, Thalita. Perfeito, Vivi, então vamos lá. Bom, pessoal, a palestra de hoje, ela é sobre Data-Based Decision Making, né, que é um tema que está sendo muito explorado na atualidade, e ele faz parte do futuro não só do e-commerce, mas também, né, do marketing como um todo, mas também das decisões das empresas, olhando para serviços, para novos produtos, para negócio mesmo, né? Então, é uma esfera bem mais abrangente na tomada de decisão das empresas, que elas podem ser baseadas em dados, né? E eu trouxe aqui hoje para a gente uma pílula de conteúdo onde a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito, né? Que é uma dor que ela chega muito forte até mim hoje no dia a dia, né? Sendo diretora aí da área de Martech and Strategy da Jagafly, que é essa cultura baseada na decisão através dos usos de dados. E aí, o quanto as empresas estão hoje prontas, né, para conseguir evoluir rapidamente por esse caminho, porque a gente está vivendo atualmente num mundo de transformação digital, vocês estão ouvindo hoje durante o dia inteiro, amanhã tem mais também, né, dentro do evento, mas a gente está vivendo essa aceleração e as empresas precisam dar esse próximo passo, né? Então, um ponto que chega muito forte até mim no dia a dia é onde que as empresas estão nesse momento, né? Nos negócios, a gente precisa tomar decisões constantemente. E aí, como profissionais, as nossas tomadas de decisão, elas influenciam também o como a empresa, ela olha para esse movimento. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é esse espectro do decision making, onde a gente tem em uma ponta as decisões tomadas através de intuição, que são as intuition decision makers, e a gente tem o data-based decision maker na outra, né? Então, o primeiro ponto é você conseguir identificar, você como profissional, onde que você está dentro desse espectro, para que você depois consiga entender onde que a sua empresa também está relacionada, né? Então, em uma ponta, a gente tem empresas e pessoas que tomam decisões pautadas em intuição, onde as suposições fazem parte da rotina, né, de tomada de decisão, e elas têm uma alta dependência da experiência anterior, seja uma experiência anterior própria, seja uma experiência anterior de um profissional que já está, por exemplo, há muito tempo dentro da empresa, né? E na outra ponta, onde a gente tem realmente o database, aí a gente já muda um pouquinho de figura, né? Então a gente tem empresas que dependem muito mais hoje de fatos, né, que as escolhas elas passam a ser testadas antes de ser tomada uma decisão. E a experiência anterior, ela serve como uma inspiração para que a gente possa entender os próximos passos, e não uma alta dependência como a gente tem na outra ponta, né? Então, o primeiro ponto é a gente conseguir identificar a gente como profissional, onde nós estamos dentro desse espectro, e a empresa onde a gente está atuando atualmente, onde que ela está posicionada, para aí sim a gente conseguir transformar esse cenário, né? Se a gente fala das tomadas de decisão como um todo, né, dos grandes executivos, das empresas, a gente toma decisão o tempo inteiro com base, né, em fontes qualitativas e também em fontes quantitativas. A grande diferença, quando a empresa consegue alcançar um nível de maturidade digital, onde ela consegue ser data-based, é o que ela faz com esses dados, né? Esses dados que acabam sendo essa fonte de alimentação para as tomadas de decisão. Esses dados eles precisam ser tratados, né? Eles precisam ser coletados, processados, para aí sim a gente conseguir utilizar no nosso dia a dia com uma maior assertividade, que é onde a gente chega nesse pilar de data-based, que é um pilar que hoje as empresas estão buscando, né, estarem mais concretas dentro desse nicho. Para isso, a gente tem diversas ferramentas que ajudam a gente a conseguir, né, chegar nesse estágio de maturidade. Então, são ferramentas propriamente de Martech, né, de Business Intelligence, Data Intelligence, bastante também,
Mas eu acho que o grande ponto é a gente entender que as ferramentas por si só, elas não vão conseguir ser esse grande change the game que o mercado inteiro está buscando, né? Acho que o grande change the game, na minha visão, é a tomada de decisão que faz parte de uma cultura da empresa. Então, a gente mudar a cultura da empresa é o primeiro passo para que a gente consiga chegar no database, né? As ferramentas, elas, claro, elas são um caminho, né, a se percorrer, que é através delas que a gente vai conseguir ter a efetividade na ponta do processo, mas o início do processo, ele sempre vai começar numa cultura estabelecida dentro da empresa como um todo, né? E aí eu trouxe aqui esse slide, que é muito bacana, porque ele mostra quais são os 5 estágios em direção a essa evolução cultural. É uma cultura realmente data-driven. Então, no primeiro estágio, são aquelas empresas que elas ainda estão na negação dos dados, né? Então, a organização, ela começa com uma desconfiança nos dados e acaba não usando por ter essa desconfiança dos dados que estão dentro de casa, né? O segundo step são aquelas empresas que já estão num patamar de indiferença. Elas sabem que os dados existem, elas não sabem se estão coletando todos os dados e se esses dados estão sendo efetivamente utilizados para alguma ação, né? O terceiro step já são as empresas que possuem dados mapeados. Então, essas empresas, elas estão coletando dados, elas estão monitorando todos esses dados, mas elas não usam para tomada de decisão ainda, né? E o quarto step já é uma evolução um pouco maior. Então, a empresa tem uma consciência inicial da utilização desses dados. Então, os grandes tomadores de decisão, gerentes, diretores, executivos, eles selecionadamente, né, eles escolhem ali que tipo de decisão vai ser pautada no uso de dados ou que tipo de decisão vai ser pautada muito mais dentro do espectro de decision making, na intuição, né? Então, é uma escolha seletiva, basicamente, de como você utiliza os dados. E o quinto step, o último step, que é o mais transformador realmente, é o step que as empresas elas já são orientadas a dados, né? É o step que todo mundo quer chegar efetivamente, que é onde a gente tem os dados desempenhando um papel muito mais importante e central na tomada de decisão de toda a organização, né? E aí o mais importante aqui é a gente entender em que step que a gente está, quais seriam os próximos passos para a gente conseguir fazer esse movimento, né, de transformação cultural dentro da empresa para que o dado ele seja realmente referência na tomada de decisão. E aí quando a gente consegue atingir aquele quinto step que eu acabei de mostrar para vocês, tem alguns bons benefícios que surgem aí da gente poder utilizar o database, né? Então, o primeiro ponto é a questão de ter insights mais assertivos para a tomada de decisão, tanto de marketing, quanto de desenvolvimento de produto, quanto de negócio, né? E com isso, a gente vai conseguir ter um crescimento mais contínuo da empresa, com os melhores resultados sendo alcançados. Com melhores resultados, é claro que a gente está falando que para chegar nesse patamar, a nossa operação já vai estar muito otimizada, né? A partir do momento que a gente traz tecnologia para dentro, traz pessoas capacitadas para a nossa operação, une esses dois fatores, a gente vai ter uma operação completamente otimizada, né? E aí a gente cai numa redução de custos, né? Que aparentemente ela não é inicial. A gente vai ter contratação de tecnologia, contratação dos profissionais. É claro que tem um custo um pouco mais elevado no início, mas é muito comum a gente ver essa curva, né, ela diminuir ao longo do tempo, de um médio e longo prazo, a gente diminui essa curva e a gente começa a crescer exponencialmente os resultados, né, aí a gente vai ter ganhos no nosso CPA, no nosso CPL, no nosso ROI, e aí a gente começa a ver essa redução de custos na ponta realmente ali do resultado final da nossa operação, já colocando todas essas camadas de custos que a gente teve incremental no início, tá? E com isso a gente também ganha o quê? Velocidade, né? Trabalhando com ferramentas, trabalhando com inteligência artificial, com os usos de dados, né, do modelo preditivo, a gente acaba tendo um ganho de velocidade muito grande dentro da operação, né? E é claro que a gente cai na previsão de tendências futuras, né, de entender o que aconteceu no passado e o que esses dados do passado nos mostram para que a gente consiga evoluir de uma forma muito mais intensa e positiva para dentro do futuro, tá? E tudo isso só pode acontecer quando a gente tem insights acionáveis, né? Eu mostrei para vocês no início ali que são insights assertivos que a gente começa a gerar, mas no final das contas o que a gente quer realmente são insights acionáveis, insights que a gente consiga transformar, por exemplo, para compra de mídia, ou que a gente consiga transformar esses insights em realmente pontos muito poderosos da transformação da empresa como um todo, tá? Então, acho que esse é um dos pontos que são super importantes de benefícios para a gente conseguir citar aqui. E à medida que as empresas vão amadurecendo, né, nesse estágio orientado a dados, normalmente elas começam com análises muito mais descritivas e depois elas passam a evoluir essas análises, né? As análises, elas passam a ser muito mais diagnósticas, muito mais preditivas, muito mais prescritivas, e é esse ponto que todo mundo quer chegar. Já tive o prazer de trabalhar com empresas que já estavam nesse quinto grau de maturidade, e a gente vê que os ganhos
ganhos na prática, na operação, no negócio, no dia a dia, são muito grandes e muito intensos realmente, né? Então, vale o esforço para a gente conseguir caminhar com a nossa empresa para um caminho data-based. Mas aí surge uma pergunta, né, que as pessoas costumam me questionar bastante, né? Elas falam, Thalita, mas é para todos, né, trabalhar com data-based, trabalhar com data-driven? E eu digo que sim, é para todos, tanto organizações gigantescas, multinacionais, até mesmo empresas mais familiares ou de pequeno porte, desde que haja o quê? Um compromisso com o princípio do método, né? Desde que a cultura ela já esteja pré-estabelecida, mesmo antes de eu começar a captar os meus dados. Então, se a gente tiver uma empresa onde a gente tenha, né, essa cultura sendo permeada desde o início até o topo da pirâmide, a gente vai conseguir fazer com que essa metodologia ela seja colocada em prática no dia a dia, independente do tamanho da empresa, tá? E aí tem um ponto que eu gosto de trazer bastante, que são os silos, né? Os silos, eles acabam sendo inimigos dos negócios que desejam ser orientados a dados. Por quê? Porque quando a gente trabalha em silo, a gente está trabalhando muito com dado descentralizado, né? Um dado que é coletado dentro de cada departamento, por exemplo, e é utilizado para o seu bem próprio, e ele não está acima, né, dos departamentos dentro da empresa. E aí, com isso, a gente vai ter o quê? Diversas tecnologias que não se conversam dentro dos departamentos, dados que acabam não se cruzando e não se integrando, né? Camadas de custos sobrepostas dentro das empresas que acabam impedindo que a gente comece a trabalhar dados realmente com eficiência, com escala. Então, para isso, o primeiro ponto que a gente precisa pensar realmente quando a gente quer fazer essa transformação para database é entender que é necessário mover esses silos e o projeto de dados ele precisa ser um projeto que esteja numa camada acima de todos os departamentos da empresa para que a gente consiga funcionar com a melhor eficiência possível, tá? E aí eu trago aqui para vocês, para finalizar, né, um ponto que é super importante, que é para a gente conseguir implementar, então, toda essa cultura que a gente está conversando aqui, que é necessária a gente implementar na prática, tem alguns touch points que são interessantes, né, os tomadores de decisão conseguirem entender de que forma aplicar no dia a dia da empresa. Então, um deles é a gente mostrar os dados em ação, efetivamente, né? A gente só ter os dados coletados e mapeados, ele não vai fazer com que as transformações ocorram. Então, a gente precisa colocar esse dado efetivamente para trabalhar. Então, a gente precisa colocar o dado para ser movido em uma ação específica. E aí pode ser um MVP ou pode ser uma empresa que já esteja consolidada e buscando já o quinto step, onde a gente vai conseguir produzir cases de sucesso. A partir do momento que a gente começa a utilizar dados estruturados, a gente vai naturalmente coletar esses cases. E o mais importante é que esses cases sejam divulgados dentro da empresa como um todo, né? E um ponto super importante também é a gente não esquecer de estimular os defensores de dados, né? A gente precisa de líderes departamentais dentro de cada um aí das áreas da empresa, fomentando o uso de dados para dentro da área, né? Para que esses líderes eles possam se juntar e consigam estar acima, igual eu expliquei para vocês, da organização como um todo, movendo esses dados dentro da empresa, né? Para que ela realmente seja orientada a dados em todas as tomadas de decisão. E por último, é claro que a gente tem, né, os dados, a gente pode fazer com que eles tenham previsões, né, táticas e testáveis a todo momento, e isso é importante, a gente nunca parar de testar todos os dados que a gente tem dentro de casa, até que a gente consiga, né, ganhos exponenciais. Então, é importante mostrar todos esses testes na prática sendo realizados para a empresa como um todo, né? Com esses 4 pontos aqui, a gente começa a transformar já completamente a cultura da empresa, porque a gente está mostrando na prática como que as coisas funcionam, mesmo que seja através de MVPs em áreas específicas, para que tudo se expanda depois e a gente consiga uma integração de dados que estejam num nível muito maior, né? E para que, né, a gente consiga entender que esse mercado ele está em constante transformação, né? Basta a gente participar de eventos como esse que a gente está agora e a gente vai ver que teve um ganho exponencial dentro do digital, né? Com toda a aceleração que a gente teve na pandemia, e essa transformação ela começou a ser cada vez mais latente, né? A gente tem aí dados muito bacanas sobre Martech, inclusive, né? Que mostram que foi o quarto, basicamente, mercado potencial a ser impulsionado por investidores, né? Na pandemia. Então, é um mercado que está muito em aceleração, faz total sentido quando a gente quer falar sobre databases efetivamente. Então, os profissionais eles precisam estar atualizados quanto a essas ferramentas e essas novidades do mercado, né? Para que eles consigam colocar na prática, no seu dia a dia de trabalho e para fomentar essa cultura na empresa com toda essa realidade databases que esse universo de marketing ele pode expandir, né? Então, essa pílula de conteúdo que eu trouxe para vocês, eu espero que ela tenha clareado um pouco dos caminhos aí de quem quer realmente, né, chegar no momento
Databased, e eu estou super disponível na GHFly para que a gente possa conversar com uma maior profundidade, né, sobre o uso de dados, sobre como que eu consigo fazer essa transformação dentro da minha empresa, né, as tecnologias que seriam necessárias. Então, é isso. Muito obrigada pela apresentação aqui hoje. Espero que eu tenha ajudado. Obrigada, Thalita. Obrigada mesmo, viu? Um abraço, querida. Boa tarde. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!